Um podcast totalmente improvisado para quem gosta de filmes, séries, animes e animações em geral, sendo debatidos com três amigos totalmente diferentes, o qual a gente debate temas estranhos, surpreendentes, o qual achamos em comum. Sejam bem-vindos para mais um Pode, meu nerd! E aí, gurizada, tudo bom com vocês ou não? Tudo bem? Bom, primeiro, Pode, meu nerd, iniciando aqui. Finalmente eu consegui reunir a turma depois de um teste beta, o qual ainda não foi publicado. Bom, tá aqui. Eliezer, se apresenta aí. Opa! Tamo junto. Se apresenta aí. Meu nome é Eliezer, gente. Eliezer, que é mineiro, velho comedor de queijo. Mas todo mundo pensa que ele tá em São Paulo, mas na verdade ele tá em Minas Gerais, descansando com o pé pra cima, rapaziada. E também tem agora finalmente que o cara mais difícil de achar no WhatsApp e no Discord, que sempre tá jogando LOL. Se apresenta aí, Bob. E aí, galera? Sou o Bob. E aí, galera? O Bob se reunindo com a galera, discutir e conversar ali um pouquinho. Se apresentou, beleza? Galera, o tema que a gente vai dar uma discordada um do outro aqui vai ser o tema incoerência. Bom, e numa conversa atrás aí que a gente discutiu aí, a gente entende que incoerência é o seguinte: incoerência é quando você tá vendo alguma coisa, alguma mídia, independente da mídia que você vê, ele apresenta uma ideia, e aí do nada, essa ideia foge de sentido. Vamos supor, você tá assistindo um filme, ele apresenta uma ideia, e de repente essa ideia, no meio do filme, sai fora do que foi apresentado, sai totalmente fora do contexto, e aí o que a gente vai discutir hoje. O que vocês entendem aí, pessoal, de incoerência? Tanto Eliezer quanto Bob. Então, galera, essa parada em relação a esse tema, no caso, esse pequeno questionamento em relação às incoerências que acontecem, eu acredito que é justamente por conta da não conclusão da obra, né, em si. Da obra em um contexto geral, entendeu? Então é assim. A incoerência onde ela tem não é naquele ponto em relação a toda a cultura nerd, né? Naquele ponto do seguinte. Nossa, um pequeno exemplo. Nossa, mas eu até mesmo usei esse exemplo numa conversa mais particular entre a gente em relação ao anime One Piece. Ô, Bob, calma aí. Vamos primeiro para a definição, para depois a gente já para os exemplos, já para a gente ir de uma vez só aí e ver o que a gente vai aplicar de incoerência aí. Beleza? Pode ser, então. Tá. Já deu sua definição já? Não, é o seguinte. Então pode falar. A incoerência, eu acredito que seja naquele ponto onde você não pode tirar, tipo, conclusões, digamos que assim, precipitadas. Ou, no caso, você acabar comparando essas incoerências com algo que não faz parte daquele universo. Fechou. Isso seria uma incoerência dentro dessa cultura nerd, dependendo, né, do anime, ou série, ou filme, ou qualquer coisa que a gente fosse abordar, entendeu? Caramba, depois dessas palavras de historiador, vamos agora pro Eliezer. O que você entende aí de incoerência, Eliezer? Bom, a minha parte é igual à sua. Assim, eu entendo que incoerência é quando o autor que desenvolve uma obra, ele faz, né, aquela escrita daquela obra, e que nem eu concordo com o Bob que às vezes a inconclusão da obra faz com que o autor às vezes mude de ideia, né? Às vezes ele está seguindo uma linha de raciocínio, aí devido a forças maiores, sei lá, pode ser a força do público, né, que está assistindo, que seja a força da equipe, não importa o que seja, ele parte de mudar, alterar o que ele estava criando.
E isso faz com que a própria obra que ele criou tenha inconclusões que são incoerentes, que não segue uma linha de raciocínio, uma linha única, sabe? Uma cronologia. Aí quando você vai voltar, você não consegue, né, ver um sentido do início ao fim. Tudo bem que obras inconclusivas têm incoerências, mas pode ter explicações com o futuro. Mas obras que já foram concluídas, essas aí, infelizmente, não tem como, né? Mas é isso aí. Certo. Bom, depois dessas definições, bora para o que a gente acha que que saíram muito do contexto e foram totalmente coerentes. Vamos lá, pessoal. Quais foram as maiores mídias que vocês já assistiram, seja lá anime ou série em si, que chegou num ápice, que apresentou uma ideia e de repente ou foram mal concluídas ou de repente saiu fora do que aquilo foi apresentado? Começando pela nossa lenda viva histórica, o nosso historiador nato, Bob. Então, né, assim, não é nem complementando, mas dando continuação no assunto, né, abordado, é apenas pelo fato do seguinte: a gente tem um determinado personagem, né, onde, tipo, acredito que a maioria do público conhecer, eu tenho certeza que, tipo, geral conhece, assistir, eu já fico com o pé atrás, e ler, poucos, né, andam lendo essa obra magnífica. Mas essas incoerências, a gente não pode fazer aquela comparação do seguinte: a gente pega o Luffy de One Piece, né, na luta contra o deus Enel. Ele simplesmente, tipo, é claro, me perdoem, né, caso esteja errado essa parte, mas assim... Spoiler, desculpa. Calma aí. Alerta de spoiler. Quem assistiu o anime, assistiu. Quem não assistiu, tá nos ouvidos, hein? Mas é justamente na luta entre os dois, onde o Enel, ele lança um ataque, né, no Luffy, que esse ataque, tipo assim, era com cargas, com volts, com cargas elétricas, tipo, que chegavam a milhões, né, de acordo na época que eu assisti, né, porque a legenda de antigamente, que eu acompanho, tipo, One Piece desde o começo, né, tipo, basicamente, é muito tempo de animação, de anime, e nessa luta, um dos ataques do Enel chegava e passava de milhões, assim, a carga que ele era desferida em cima do Luffy, né? E esse poder, tipo assim, a gente ficou meio que, poxa, o cara já era, né, velho? Aí que a galera foi meio que se tocar que o Luffy era feito de borracha. Mas aí que tá. Logo em seguida, né, tipo, depois desses ataques, o Enel viu que não tava surtindo efeito a Akuma no Mi dele. O que ele fez? Ele usou Haki pra poder vencer ali, né, no comecinho, e beleza. Aí mais pra frente mostra o mesmo personagem, o Enel, derretendo ouro com a sua Akuma no Mi. Aí, tipo assim, a gente pensa, né, mas a Akuma no Mi do cara derrete o ouro e não derrete borracha? Tipo, como assim, né? O poder da Akuma no Mi dele. Mas, tipo, isso, no caso, não seria incoerência, entendeu? Ele seria a gente só transforma... Ele seria tipo... Eu não vou falar que é um... não é que seria uma incoerência. E sim, o que na minha opinião, eu posso falar que seria tipo um furo de roteiro ali. Sim, sabe? É porque, tipo assim, o autor, eu acredito que ele se baseou naquele ponto onde, tipo assim, um certo dia ele tava tomando banho. É claro que o autor, ele é muito inteligente, não tô desmerecendo isso, a inteligência dele nem nada, mas acredito que um certo dia ele esteja tomando banho e foi pegar no
Ali no trinco, ali na chavinha ali onde você liga e desliga o registro ali, de onde você tá tomando banho no chuveiro. Ele foi pegar ali e tomou um choque. Aí ele pegou e falou, nossa, mas, né, tô descalço e tal, perigoso. Aí ele colocou um chinelão Havaiana na época, sabe, aqueles Havaiana de pau, e ele foi lá e segurou, né, e acabou não sofrendo essa pequena descarga. Aí ele, nossa, borracha, né, interessante. Aí ele quis aplicar na obra dele isso de uma forma, tipo, sei lá, imensamente... monstruosamente colossal, digamos assim, porque foi um ataque ali de 60 milhões de volts no Luffy, né? Quando ele desferiu esse ataque, e com isso ele se baseou nisso, talvez. Eu não diria que isso seria um furo de roteiro, né? Porque o Luffy ele é feito de borracha, mas eu acho que as proporções que colocaram ali de um pro outro que não ficou muito bem, entendeu? Aí mas entra... incoerência, mas eu acredito que não seria incoerência isso aí, entendeu? Isso seria propriedades do qual a fruta vai dar pra você, né? Tipo, ela não é igual os... um pouquinho mais de spoiler, mas não é bem spoiler, tá, gente? É só um entendimento ali em relação às frutas do tipo logia. Elas, logia ou logia, enfim, elas te dão o poder, digamos assim, da natureza, entendeu? Então você basicamente se transforma no elemento natural, né, que existe, e ele só transformou isso em proporções gigantescas, entendeu? Eu acredito que não seja incoerência isso. Então podemos dizer assim que, igual foi um termo que eu e Elias a gente discutiu na beta do episódio aí, que podemos dizer que nessa ideia foi aplicado de uma forma extremamente... Foi colocado de um jeito extremamente extravagado, né? Que é o termo exagerado com cagado. Né, Elias? Sim, resumindo, né? Foi basicamente Bob. isso. Ô Bob. Sim, meu anjo. Bom, eu vou falar que o que não é incoerência nessa sua observação e o que é incoerência. Bom, as suas palavras que você está falando não é incoerência, de fato. Mas a questão de que ele se preocupou muito, por exemplo, a descarga elétrica em cima da borracha não surtiu efeito nenhum. E ele derreteu o ouro. É o seguinte, que quem está assistindo... Cada pessoa que assiste tem um tipo de visão, de intelecto e de entendimento sobre o assunto, correto? Cada pessoa que está assistindo vai julgar aquilo como se fosse, é legal, isso aí é legal, o Luffy é de borracha, um raio não foi capaz de fazer nada. E a mesma pessoa que ela vê o Enel derretendo um ouro com os poderes, com o mesmo poder que usou no Luffy, ela não vai ver diferença nenhuma. O problema, Bob, que se torna incoerente são para pessoas que começam a avaliar aquela situação. A pessoa começa a julgar o que o autor quis dizer com aquilo. Aí se torna incoerente. Nada é incoerente quando a gente concorda com o que o autor está querendo falar. Mas tudo se torna incoerente quando você começa a julgar, a querer entender como isso pode acontecer. Entendeu? É mais ou menos isso aí que eu queria só fazer essa analogia. Voltando para a opinião do Bob, passa ou repassa, hein, Bob? Não, então, vamos lá. Tipo assim, eu até entendo que isso passa a ser incoerência na hora que a galera pega pra discutir, pega pra prestar atenção, né, ali na cena em si, naquilo que tá acontecendo. Né? Eu até entendo que isso, tipo, vai pra além de um simples cara que sentou na frente com um balde de pipoca, na frente do computador, da TV, enfim, pra assistir, só pra assistir e se divertir o anime, pra acompanhar a obra, porque gosta e tudo mais. Até entendo, porque, tipo, eu mesmo não tinha percebido, não tinha me tocado nesse tipo de coisa. Mas aí, tipo assim, como eu sou nerd meio doideira, né, tipo, eu falei, velho, não tem como, né? Então, eu preciso, entendeu? Tipo, avaliar melhor isso. Aí por isso que eu digo que, assim, isso parte de um público, essas avaliações, essas incoerências, parte de um público um pouco mais centrado, né?
Mas enfim, eu não vejo como incoerência o fato em si daquilo que o Enel fez, entendeu? Tipo, porque a gente pega aquela torre, aquela arca de Noé dele lá, grandona, gigante, né? Desculpa o trocadilho. E a gente pega aquela arca que ele fez, onde o disparo dela era o suficiente para destruir uma ilha, né? Então, tipo assim, alimentada, né? Não só pelo poder do Enel, é claro, mas, tipo, onde ela acumulava tanto força do Enel quanto outras forças exteriores para fazer o disparo, para ele se tornar aquilo que ele sempre pronunciou, aquilo que ele sempre citou na obra, na temporada dele, onde ele queria ser Deus e tudo mais. Vocês têm que ter medo de Deus, né? Tipo, as pessoas não temem a Deus. O medo é Deus, né? Onde ele comenta, ele cita essas coisas pro Luffy, pro bando em si. Então, tipo assim, eu acredito que seja apenas que esses pontos sejam apenas habilidades, né, que a fruta dá. É por isso que eu comentei, desculpa, gente, eu tô falando bastante. É por isso que eu comentei em relação ao seguinte: cada obra tem que ser avaliada de forma separada, né? A gente não pode usar essa mesma física, a gente não pode usar essa mesma realidade, a gente não pode pegar essa realidade de One Piece e inserir, por exemplo, em Dragon Ball. Isso não existe, tipo, não tem como. É por isso que às vezes tem aquele famoso quadro, né, de um famoso canal aí, é claro, que eles antigamente faziam batalhas mortais entre personagens, né? Diferentes personagens de diferentes obras. É por isso que, assim, eu acho que algumas coisas ficam muito complicadas de fazer. Por quê? Porque, tipo assim, a gente pega no caso, não porque disso, né? Disso em si que eu tô falando, mas por que a gente não pode inserir uma realidade dentro da outra, entendeu? No caso, ficaria incoerente. Aí sim entraria em incoerência. Olha que doido. Aí, olha só. A gente citou, né, no caso de One Piece. Agora vamos citar em relação a Dragon Ball. Vamos lá. Calma aí, vamos lá. Eliezer, Próximo tema. Vamos lá. Próximo tema aí. Só uma continuaçãozinha ali. Próximo tema que vai ser gancho pro que o Bob vai falar. Próximo tema, hein? É o seguinte. Nem vai ter Vai lá. Continua seu argumento. Calma aí, Eliezer. Continua seu argumento, Bob. Depois a gente vai entrar com tudo, hein? Presta atenção. É assim, em Dragon Ball existe um ponto que é muito complicado. Olha só. Logo no começo da saga ali, do Dragon Ball Super, no caso, tá? Logo no começo disso, da obra ali, né, que foi, enfim, bacana, né, foi legal. Gostei, tá, gente? Calma. O que aconteceu é o seguinte, o Goku e o Bills, eles estavam lutando, né, tipo, os dois estavam lá, tipo, destruindo e Super Saiyajin daqui, poder dali, nossa, loucura total e tava muito louca. Aí, o Sr. Kaiô, se eu não me engano, ele comenta que, nossa, a luta do Goku e do Bills tá fazendo com que o universo estremeça, tipo, né? É uma força muito colossal que estavam sendo aplicadas ali no choque, no embate entre os dois. Aí, eu comentei num grupo o seguinte, né, num grupo meio particular, secreto aí, né? Onde o Eliezer dá um show dele lá. Mas enfim, aconteceu o seguinte. Eu comentei que é o seguinte: a força, o choque entre os punhos do Goku com os punhos do Bills, a luta, aquele choque ali que estava fazendo com que o universo estremeça, a pressão que estava sendo formada pro universo estremecer, tava acontecendo, tipo assim, não tava afetando a Terra, tá ligado? Não tava, tipo, surtindo efeito na Terra em si, ela não tava, tipo, sei lá, o chão não tava rachando, né? Porque eles estavam no universo e tal, mas aí que tá um outro ponto. O Goku, se ele fica dentro da água por muito tempo, falta ar pra ele, tipo, é lógico, ele não consegue, ele não tem, né, guerras pra poder filtrar o oxigênio ali da água e respirar de boa. Falar na verdade seria tipo como se fosse um humano comum mesmo, né? Entendeu? Sim, aí é aquela.
Os caras estavam no vácuo do... Como que os caras conseguiram estar no vácuo do espaço, fazer o universo tremer e a Terra, tipo, ficar intacta, entendeu? Naquele ponto, né? Aí tipo assim... Sim. Aí foi dito, aí tem aquele ponto do seguinte... mas o Goku não tava... tipo assim, a Terra não sofreu e tal, tanto porque o Goku não tava perto da Terra. Então, se o Goku tava longe do planeta Terra... isso significa que ele pode respirar no espaço. Se ele pode respirar no espaço, ele pode respirar debaixo d'água, né? Sim. Entendeu? Sim, tem umas incoerências de Dragon Ball, cara, que não dá pra, podemos dizer assim, engolir, que o qual eu e Eliezer a gente já discutiu muito. Vai, Eliezer. Então, mas vamos lá. Bora defender Dragon Ball. Bora defender e falar mal, né? Eu sou fanboy de Dragon Ball aí. Eu não sou fanboy, o Eliezer que é. Vamos lá. Existe, né, como um membro daquele grupo secreto mesmo citou, uma coisa chamada Ki, né? Quando a pessoa eleva o Ki lá no Dragon Ball, ele praticamente muda a sua própria forma. Então, na questão de respirar no espaço, talvez ele, como um ser humano normal, ele não consiga. Mas se ele tiver com Ki elevado, ele consiga. Vai saber se ele consegue fazer isso embaixo da água também, né? Enfim. Agora eu concordo nessa questão da incoerência da luta poder estremecer o universo e não afetar a Terra. Como eu mesmo falei, né? Que uma incoerência é o Goku, certo. Ele tem a capacidade de lutar contra um Freeza que com alguns segundos coloca a mão sobre a Terra e explode o planeta, porque isso já foi mostrado na obra, certo? Mas esse mesmo Goku, ele não consegue, por exemplo, quando ele lança um poder com todas as forças dele, aquele Kamehameha, ele lança o poder nos vilões e não acontece nada com o planeta, no máximo uma cratera. Isso é incoerência. Não tem como concordar com uma coisa dessa, entendeu? Boa. Resumindo a conversa. Foi isso. Foi mais ou menos isso. Porque, tipo assim, eu entendo o seguinte, que Dragon Ball, na saga em geral, tanto todas, os caras quiseram explicar alguma coisa sobre a raça raça Saiyajin, de uma forma assim, dizendo que eles são uns seres mais poderosos, não sei o que lá e tal. De repente, cara, você vai acompanhando ali a saga do Goku criança, ele conhecendo os poderes e virando puta de um gorila e tal, de um macaco gigante. Beleza. Aí você vai pra saga Z e tudo, você vai conhecendo os níveis de poderes. Mas só, cara, de repente chegou num momento em que esse negócio de nível de poder, cara, começou a ferrar tudo. Porque, vamos supor, se tá definindo uma saga, não, os Saiyajins conseguem levar o seu poder até um certo nível. Aí, de repente, eles vão conhecendo novos inimigos que elevam esse poder de um nível tão acima que é capaz de quebrar aquele aparelhinho que mede lá e de repente esse conceito foge, e aí tem esse negócio de fulano tem poder para destruir planeta, fulano tem poder para destruir galáxias. Aí chega na saga Super, fulano tem poder de destruir o universo. Aí eu pergunto, cara, cadê aquele conceito de nível de poder que foi apresentado antes na primícia ali do Dragon Ball Z? Incoerente. Assim, eu discordo um pouco do Bob quando ele cita que você não pode pegar a física de outros universos para aplicar naquele próprio universo. Sim, você não pode pegar a física, mas você pode sim comparar, por exemplo, um padrão. Você pega lá um padrão do que a gente tem conhecimento e naquele padrão você fazer comparações, né? E, por exemplo, né, essa questão do Dragon Ball mesmo. A gente sempre vai basear o Dragon Ball dentro do próprio universo do Dragon Ball, mas o nosso conhecimento do que a gente entende, né, da nossa física padrão, porque é o mínimo que a gente consegue fazer quem faz esse tipo de avaliação, né? Então, vamos lá. Que nem o Jonathan estava falando sobre o início. Concordo. Porém, já no início, o Mestre Kami, ele consegue, em questão de segundos, destruir a Lua. E eu não posso ignorar a questão dos segundos. Só porque é o universo do Dragon Ball. Entendeu?
Só que esse Mestre Kami luta com as pessoas e ele tem sufoco contra alguns adversários. Só que esses adversários que ele tem sufoco não conseguem destruir nenhuma montanha. Não tem como eu não concordar que o Mestre Kami seria praticamente um deus ao fazer aquela destruição da lua. A não ser se eu disser apenas que só porque é um desenho, aquela lua não é nada. Tipo, é como aqueles HQs que antigamente, né, as pessoas carregavam o planeta nas costas e tal. Poderia citar isso aí, né, se fosse para justificar, mas não tem como, né? Isso aí sairia muito fora. Vamos supor, igual você pegou o exemplo do Mestre Kami. Cara, mano, o cara, ele tem um puta de um poder, velho. Aí o cara faz um puta de um... Eu lembro que no Dragon Ball, cara, quando eu vi ele soltando aquele Kamehameha, velho, destruiu um puta de um castelo ali, eu falei, mano, isso aí ia ser foda, né? Aí chega às vezes em luta assim, corpo a corpo, ele, do nada, ele apanha de uma facilidade. Eu olho assim e falei, mano, como? Tipo, pra pessoa comum, né, só forte, mas que não consegue destruir, por exemplo, uma lua. Nem um planeta não consegue destruir nada, sabe? E há umas coisas assim que muito sem fora, cara. É igual na última conversa que a gente teve, Ilésia. Que eu sei que o pessoal vai me hatear, na boa. Eu penso o seguinte, cara. Na minha opinião, tem coisas ali que a saga... Que eu tenho umas coisas assim que eu não concordo da saga Super. Vamos supor. Que eu sei que o pessoal vai me hatear. Eu sei que na minha opinião não devia existir. Mas é a minha opinião, tá? Porque, cara, tem uns fatos ali que eles anulam muita coisa assim que eu olho e falei, mano, o que aconteceu com os outros acontecimentos? Parece que eles esquecem ou querem rebutar, quer canonizar de uma forma meio, sei lá, de uma forma meio de qualquer jeito. E aí, eu não sei o que acontece. O que eles querem fazer naquela saga Super? Eles querem desconsiderarem fatos que aconteceram ou querem canonizar de uma forma meio, sei lá, meio de qualquer jeito? Não sei. Dá uns exemplos aí. Tipo assim, vamos supor, eu vou pegar aqui mais ou menos a saga ali do... Vamos supor, vou pegar a saga Z. Tem até o final ali da saga ali do Majin Buu, certo? Quando você vai assistir a saga Super, parece que você não tem essa saga linkada. Aquela saga Z. É como se fosse uma nova saga, só que às vezes não querem contar acontecimento antes. Certo? Tipo assim, citar algum acontecimento, aconteceu isso, isso e isso. Já quando você vai pegar a saga GT, é falado isso. Entendeu? Tanto que tem algumas relações. Por isso que eu, por muitas vezes, eu desconsidero um pouco a saga Super. Né? E eu considero mais a GT. Nada contra aí quem gosta da saga Super e tudo, entendeu? Respeito. Fala, Bob. Ah, galera. Então, tá. Recapitulando algumas coisas, né? Voltando um pouquinho ali em Dragon Ball. Tipo, a gente tá tratando de Dragon Ball, né? Mas enfim. Voltando ali um pouquinho no que comentaram, no que falaram. Assim, eu vejo algumas coisas como incoerência, mas outras coisas não seriam incoerências. Tipo, essa parte do qual eu citei. Ah, porque ele tava perto da Terra e tava lutando contra o Bills, estremeceu o universo e a Terra ficou intacta. Ele tava longe do planeta Terra, estremeceu o universo, por isso que a Terra não foi afetada, mas ele tava respirando no vácuo do espaço, né? Tipo, tem essas duas premissas aí, tem esses dois pontos. Mas o que eu acredito, né, o que foi citado aqui, tipo, desde Dragon Ball Z, né, a saga do Freeza, Cell, Majin Buu, o GT e tudo mais, é o seguinte, às vezes, isso porque Dragon Ball nem é um anime tão grande, mas enfim, o que eu acho que acontece em Dragon Ball é que o autor, ele tá perdido. Às vezes o autor, ele tá escrevendo uma coisa e fica complicado para ele lembrar de umas coisas. Talvez é por isso que o Kishimoto coloca muito fillers, né, em Naruto Shippuden, mas enfim, só tem filler em Naruto. Mas talvez o autor ele se perca em habilidades, naquilo que o cara pode fazer ou que ele não pode. Às vezes dá, sei lá, talvez dê um branco nele, não sei. Eu acredito que seja por conta disso, tá? Que ele meio acaba se perdendo em algumas coisas, por isso que ele acaba colocando ali. O fato do... Eu acredito que o Goku, ele não tava, né? Esteja, não cabe na frase, mas ele não tava na próxima Terra, ele tava longe,
E sim, ele estava respirando. Aí o Eliezer comentou, mas o ki dele? Sim, exatamente, né? A gente pode comentar em relação ao ki, porque o chakra em Naruto faz esse papel também, debaixo da água. Aqueles que têm mais, né, que desenvolveram um chakra, assim, de uma forma melhor, tipo Neji, o Shino, o Shikamaru, o Sasuke, eles conseguem controlar o chakra muito bem, muito bem. E eles podem ficar um determinado tempo submerso, né? Isso foi mostrado justamente naquela saga do Zabuza, né? O demônio do gás oculto. Que ele aprisionou os meninos, né? Tipo, e as meninas, no caso, e a menina. O Sasuke, o Naruto e a Sakura não tava aguentando, né, muito bem aquele ficar preso ali dentro. Não, minto. Foi lá no Shippuden com a turma do Gai, onde a Tenten não aguentou. Eu errei, confundi, calma. Ela não aguentou ficar muito tempo presa naquelas prisão de água, não dos Zabuza, e sim do Kisame, né? Certo. Enfim, aí isso pode ter acontecido em Dragon Ball, né? O Goku pode, de alguma forma, por conta dele estar no Super Saiyajin God ali, no Super Saiyajin do cabelo vermelho e tudo mais, aquela aura de Ki que tava em volta dele, talvez protegia ele, né? Do vácuo do espaço, do fato dele estar respirando. Mas, tipo, o complicado é que nessa mesma luta ele tava, tipo, desesperado, porque ele tava em Super Saiyajin e tava sofrendo debaixo da água quando ele estava aqui no planeta, né? Mas, tipo assim, eu acredito que seja apenas efeito ali da animação, sei lá, algumas coisas assim, entendeu? Então, às vezes eu realmente vejo incoerência e às vezes eu não vejo incoerência, e sim pelo fato do autor se perder, ou ele dá um foco, uma emoção, assim, sabe? Porque, nossa, os caras estão lutando no espaço, velho! Daqui a pouco eles vão lá pra Cavaleiro do Zodíaco, velho. Tipo, entendeu? Mas enfim, né? Continuando. É o seguinte, aí o Eliezer. Peraí, Jonathan. Aí o Eliezer comentou: eu discordo, porque, né, em relação às batalhas mortais. Eu discordo, tipo assim, eu falo pelo seguinte, justamente por conta disso, né? O Goku, ele não aguenta o vácuo do espaço e tudo mais. Então a gente pega o Magellan, né? O Magellan em One Piece, que ele é do veneno. Tipo assim, como é que ele faria se livrar do veneno ou atingir, tipo, o Magellan, né? Tipo, com os socos dele. Porque se o veneno entrou em contato com a pele, tipo, já ferra o oponente, né? Tipo, eu acredito que não seja assim de forma instantânea, entendeu? Mas como é que faz nesse ponto? E, tipo assim, ou então, como é que faz pro Goku lutar com, sei lá, o Kizaru, né? Por exemplo, em One Piece, que tem a fruta da luz, né? E o Magellan, a fruta do veneno. Então, sei lá, ou então, Bom, tipo assim, eles lutam. Calma. Ou então eles lutando contra um Shinigami da vida, né? Como é que faz? Mas enfim, né? Alguns feitos, tipo assim, a gente compara apenas habilidades, né? O que uma habilidade faz do cara. Minha habilidade serve pra destruir a matéria, né? Mas a habilidade do outro destrói moléculas, sei lá, a níveis atômicos. Isso seria matéria também, mas sei lá, o meu poder só é o suficiente para eliminar montanhas, né? Como, tipo, então, sei lá, fica meio... Pra mim, hoje em dia, fica meio perdido. Algumas coisas eu encaixo como incoerência. Outras, eu acredito que seja por conta do autor se perder. Aí, tipo, terminando, né, a minha fala, o Eliezer comentou: mas tem como a gente trazer pro padrão, tipo, da física. Eu não posso negar que fulano de tal tem a velocidade da luz. Vocês falaram em relação do anime, a gente falou em relação a física, não sei o que lá. Isso me lembrou de um outro anime que o qual já gera muita discordância e incoerência em vários aspectos. Qual que é anime que é esse? Pode falar. Cavaleiros! E já gerou várias discordâncias aqui, o qual várias discussões em vários grupos aí, né? Que eu não vou falar as mídias.
E o qual, eu e o qual e a gente, o Eliezer, a gente já debateu, a gente ficou batendo na tecla sobre isso, e até por muitas vezes o Bob falou agora que em relação que foge um pouco do sentido da física. Bora, vamos lá, vamos botar isso aqui vamos lá colocar isso aqui na pauta. Vamos primeiro falar da cronologia, que na minha opinião, cara, que pra mim é uma cronologia ok, certo? Porém, eu vou discordar em relação a alguns filmes aí. Santo Ceia, na minha opinião, ou Cavaleiros do Zodíaco, cara, se não me engano, tem 4 ou 5 filmes que eu acho que um deles só encaixa na cronologia. O qual é citado aquele lá, o cara lá, o Coisa Ruim, que eu não quero falar o nome dele. Esse cara aí. Porque pra mim é o único filme que se encaixa, porque o restante... Pega lá, vamos pegar lá. Você tem lá a Guerra Galáctica, você tem lá os Cavaleiros de Prata, tudo certinho. Vamos botar no papel agora. Você vai botar isso aí em ordem, na ordem da linha do tempo. Até os Cavaleiros de Prata, chuchu, beleza, sossegado. Mas aí eles apresentaram um filme lá, nesses filmes aí, cara, em que do nada você tem que um dos cavaleiros, ou os de bronze lá, enfrentam os dourados revividos, que não se sabe por quê. Aí eu fico me perguntando, cara, como que os caras enfrentaram já como que reviveram os dourados, sabendo que eles nem morreram durante a saga, que tem a parte lá da saga dos Cavaleiros de Ouro? Como que fizeram um filme por causa disso? Aí eu fiquei pensando, mano, pra mim, ou é algum spin-off ali de outro universo, de alguma outra terra aí paralelo, ou, sei lá, fizeram só pra assim, não, vamos fazer aqui porque tem que vender brinquedo. Só que, tipo assim, até hoje eu me pergunto, cara, como que os caras vão enfrentar Cavaleiros de Ouro ressuscitado, sabendo que os caras nem se eles não morreram durante aquele arco dos Cavaleiros de Ouro, mano? Puta de incoerência isso aí, cara. Eu fico pensando. Agora vamos outro detalhe agora. Vamos lá. Agora vamos lá que o Eliezer agora que a gente vai detonar agora. Vamos lá. Você tem todos os Cavaleiros de Bronze, dourado, todos de bronze ali, enfrentando todo mundo. Só que, cara, mano, você tem um personagem que apanha até dizer chega, e ele se torna o cara que vai se tornar um salvador de tudo por causa de uma motivação que ele enfrenta. Aí o cosmo dele se eleva de um jeito do nada e salva todo mundo. Quem que é esse cara, Eliezer? É Saint Seiya. É o famoso Seiya. Por que, Eliezer? Não, mas calma aí. Eu não considero a incoerência na questão do ser levar ao cosmo, tá? E vencer lá o espírito do Van Damme, né? Desce no Seiya. O Van Damme é aquele famoso personagem que apanha e vem uma motivação, o cara dá um golpe só e detona com os inimigos. Em um monte de filme. Mas eu não tô falando disso que é incoerência. Mas enfim, né? O que eu considero incoerência no Cavaleiro são coisas, né, que nem o Bob a gente discutiu no PV, né, num grupo, né, secreto lá e tal, sobre, eu considero diferente você enxergar a velocidade da luz, né, você conseguir ver o ataque do inimigo na velocidade da luz, porque o cara conseguiu elevar o cosmo, mas se locomover para fugir dos ataques dele, nenhum ataque do inimigo surge efeito. É onde eu considero incoerente, porque quando você assiste apenas com a inocência, sem fazer análise, sem nada, você assiste de boa. Mas depois você vê assim, caramba, mano, mas não teria como, cara. Como um cavaleiro desse aí, que não tem esse poder para isso, consegue fazer isso. Entendeu? Aí ele consegue lá fugir dos ataques lá. Um exemplo, Seiya versus Aiolia. Seiya consegue enxergar os ataques de luz do Aiolia. Só que ataque de luz na velocidade da luz. Ele consegue enxergar, mas não só isso. Ele consegue desviar de todos os ataques. Aí eu falo, mas como? E quando você considera aquela pergunta, como? É onde vem a incoerência, porque não existe uma explicação. A não ser se o Bob tiver uma. Explica aí, Bob, pra gente. Vai, dá uma aula de Sansei pra nós, Bob. Você que é
o fera desse anime. Meu Deus, gente. Tá, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Eu só vou complementar ali o finalzinho já entrando, né? Citando mesmo o Cavaleiros, que é o seguinte. Aí falaram, o Eliezer falou assim, mas a gente usa física e tal como base. Cara, não, né? A física, de cada anime tem sua física própria. Nós, né, meros mortais, temos a nossa física. Porque senão, a gente podia, pegar e falar assim, mas como que o Goku voa, né? Se, eu não consigo voar, né, sozinho. E o Goku consegue? Por quê? Né? Como assim? Eu tenho Ki, né? Eu tenho energia. Por que só o Goku consegue voar? Não faz sentido, sabe? É fora de lógica isso, né? Aí, enfim, né? Só esse ponto. É por isso que a gente não pode usar, essa física básica. Assim, a gente só usa a nossa física, a nossa base da nossa física quando é um anime, né? Propriamente que vai falar sobre isso, que tenha esse tema, né? Que ele mostra números, que ele mostra feitos, que ele mostra detalhes, né, do que tá acontecendo. E normalmente isso são animes que, não é anime. Não é esses animes assim mais populares, entendeu? São animes mais voltados pro raciocínio. É igual certo. No caso do Death Note, né? O Death Note ele usa interpretações ali, ele usa um outro. Eles abordam uns outros temas diferentes de Dragon Ball, de Naruto, né? Do Elfen Lied, enfim, né? Certo. Beleza. Aí, a gente entra no Cavaleiro, que é o seguinte. A gente tá falando do Seiya, né? O matador de deuses, né? Sem muita sem muito fanboy em relação a isso, né? Porque eu já parei de ver Cavaleiros, né? Já tem muito tempo. Então, assim, no caso do Seiya, mas o Seiya desviou de todos os ataques do Aiolia. O Seiya tava enxergando os ataques do Aiolia, na velocidade da luz. Vamos para mais um feito, Bob. O Seiya quebrou um chifre de uma armadura de ouro. Não, sabia que eles iam falar. Calma aí, vamos primeiro nessa. Não, mas então, eu ia responder essa parte, né? Vai. Tá, aí é aquela. Nesse caso, a gente pega também. É o inverso, né? A hora que o Seiya juntou todos os meteoros, né? Em um ataque só e fez aquele cometa de Pégaso no Aiolia. Eu não me recordo se isso tem no mangá ou não, tá? Mas enfim. Tem no mangá. Tem no mangá? Tem. Beleza. Então ele junta, né? Ele desfere o ataque do cometa de Pégasus no Aiolia, acerta o Aiolia, vence a luta. Não que ele vence a luta, o Aiolia deixa ele passar. O Aiolia podia desviar desses ataques do Seiya, mas alguns ataques dos meteoros de Pégaso pegava na armadura e não fazia efeito, né? Porque o Seiya, ele era muito fraco ali, ele não tava com o cosmo elevado, ele não tava com as energias dele no máximo, nem nada, né? Então por isso que ele acabava não vencendo, não surtindo efeito no Aiolia. Porque a gente pega o Aiolia, a gente já entra um pouquinho em relação aos signos, ao signo impulsivo, né? O Aiolia, ele é impulsivo, ele tá sempre à frente, né? Você nunca vê o Aiolia recuando, né? Em relação ao Radamantes lá no inferno. Ele não recuou pro Radamantes, né? Ele não falou, nossa, o cara é muito forte e tal. Ele só zombou ainda por cima, né? Do Radamantes. Mas enfim, nesse ponto, não é nem coerência, tá, gente? Isso tá mais pra roteiro. É meio que assim, mas o cara tem uma motivação, toda hora que ele tá morrendo, ele cai no chão, chama Saori, aí a deusa Atena vem, dá aqui pra ele, dá poder cosmo pra ele, e nossa, ele levanta, porque ele apanha, cai, apanha, cai. Então, é mais voltado pro roteiro, isso entendeu? se chama uma palavra, ou seja, todas as motivações por que isso acontece, resume-se em uma palavra. Qual que é? Eu vou falar bem devagar. Roteiro. O famoso.
Porque nesse caso. Eu concordo com a questão de o que é roteiro, entendeu? Não é sobre isso que eu menciono. Porque assim, porque essa parte mesmo que você comentou dos meteoros e do relâmpago de plasma, no filme não, no Soul of Gold, né, o Aiolia, quando ele assume a armadura divina, ele lança o relâmpago de plasma, né? Nossa, a dublagem é incrível, eu já lembro do cara. Enfim, aí ele lança o relâmpago de plasma. Aí na hora que ele lança o relâmpago de plasma e o soco lá estão tudo voando assim, ele mesmo fala: nossa, agora eu consigo acertar mais o relâmpago de plasma, eu consigo concentrar mais o relâmpago de plasma em um único ponto, e acaba indo mais, sendo desferido mais socos, né, no cara com quem ele luta, que eu nem lembro quem que era. Loki. E ele mesmo fala isso, entendeu? Tipo, ele fala que os meteoros, que os ataques dele estão surtindo efeito ali no oponente. Aí, né, se a gente usar, igual o Eliezer tava comentando, é tipo assim, é um relâmpago de plasma. A gente tem ali no relâmpago de plasma bilhões de socos por segundo, milhões, né? Então a gente pega todo esse monte de soco dele, né? A gente igual, e já respondendo também uma coisa que você tinha citado, a gente pega aquele ponto do seguinte: se a gente transformar e usar uma física básica nisso, cara, pensa nesses milhões de socos na velocidade da luz, tipo, são milhões, pensa na área que esses socos vão estar cobrindo e pensa no estrago que ele vai fazer no local onde ele tá usando esse poder, né? A gente pensa aquele monte de soco, tudo nessa velocidade, concentrado em um só lugar, tipo, numa área, porque não são todos os socos que pegam no Seiya, tá? Não é todos os milhões de socos que pegam nele. Então tem soco que vai, tipo, sei lá, pra casa do chapéu. E a gente pega naquilo ali, tipo assim, qual é o estrago que isso vai trazer pro local. E tipo assim, a casa dele não tava nem sofrendo efeito. Tipo, os pilar da casa de leão, tipo, né, tava sofrendo efeito porque o cara tava batendo o Seiya nos pilar, mas, pô, e aí? Entendeu? Então, tipo, não tem meio que lógica a gente pegar essa comparação. Eu tentei achar aqui quantos socos são, eu não consegui. Mas então tem esse ponto, sabe? Eu acho que isso é mais roteiro, entendeu? Deixa o Eliezer concluir. Pode falar. Mas é assim, tipo, eu não tô falando pra desconsiderar a física. E não tô falando pra considerar a física como padrão. Eu tô querendo dizer que no padrão da física existe também a explicação do próprio anime em si. E vamos lá. Todas as casas de ouro são protegidas por, digamos assim, magias divinas, sei lá. Tanto que os cavaleiros, eles poderiam, o Pegasus poderia voar, sei lá, e cair na última casa lá, e ele não pode, todos têm que atravessar, por causa de uma magia. Então a gente pode dizer que a física, ela é totalmente desconsiderada quando envolve magia. Eu não tô querendo dizer que, um exemplo, né, Dragon Ball não tá tendo magia nenhuma defendendo o planeta Terra. Se tivesse, né, um deus, alguma coisa assim defendendo o planeta Terra, daria para entender. Mas num Cavaleiro, por exemplo, dá para entender essa questão porque existe uma magia, entendeu? Então, quando não há essa destruição dos templos, tal assim, os templos estão protegidos, né? Praticamente por magia. Mais ou menos isso aí, só para complementar. Mas pode continuar aí. Aí, eu entendo isso, tipo assim, não como incoerência, como eu já havia dito, né? No caso de como é um anime também bem antigo, né, lá da década de 80, de 90 ali, então existe o fato de ser o roteiro. Aí vão falar assim, mas aí a Saori, né, só um momento, aí vão falar assim, mas aí tem aquela motivação dele, que ele não sei o quê. Em todos os animes tem isso, tá, galera? Tipo, desde os mais assistidos, Naruto, Dragon Ball,
Todos. Bleach. Então, assim, meio que esse argumento de que o Sei ele sempre levanta é banal, né? Porque a gente vê no caso do Luffy. O Luffy normalmente luta 3 vezes com o cara, né? Com o vilão. Ele lutou já a primeira com o Kaido. Desculpa, é spoiler. Mas enfim, outra coisa do qual já acabou. No caso de Naruto. O Naruto, ele lutou, tipo, milhares de vezes contra o Madara. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque o anime já acabou, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o Naruto, ele já lutou várias vezes contra o Madara. Ele lutou várias vezes ali contra o Zabuza. Ele lutou várias vezes com vários outros vilões até ele finalizar o oponente. E ele, tipo, sempre era vencido antes, até ele conseguir fazer um novo jutsu, uma nova habilidade, ir pra cima do cara e vencer, né? Isso em Bleach, nossa, a surra que o Ichigo levou contra o Aizen, né, levou contra o Aizen, e no final, tipo assim, ele tava, tipo, rindo da cara do Aizen, velho, do Aizen, né? E sem spoiler também, da Guerra dos Mil Anos. Ansioso demais pra ver. Pessoal, enfim. eu só tenho 10 minutos, tá bom? Aí. Beleza. Aí. Então, assim, por conta do anime ser muito antigo, no caso do Cavaleiros, eu acredito que isso tudo seja por simples roteiro. E se a gente for levar os fatos e os argumentos, é por conta de que, tipo, é o protagonista. O cara que vestiu uma Kamui, né, uma armadura dos deuses, um cara que tem um cosmo, tipo, avassalador dentro dele, que tá preso, prestes a sair, prestes a explodir, né? Então a gente tem que levar isso também em consideração, que não é qualquer cavaleiro de bronze, tá? É o Seiya. Então é por conta disso. Me explica a questão do chifre do Aldebaran. Explica o Seiya tem cosmo, o Seiya sem enxergar nada, o Aldebaran simplesmente ficou parado, porém a armadura não é que nem um Ki do Dragon Ball que ativa e desativa. A armadura é constante, ela não pode ser destruída por golpes comuns, mas o Seiya com aquela mãozinha desprotegida, sem cosmo, sem nada, partiu o chifre do cara no meio. Não, e exatamente. Sabe o que foi ruim, cara? Cara, vamos lá. Você tem essa parte aí beleza. Aí você tem esse pedaço rolando até a saga de Hades. Aí vem a incoerência mais, tipo assim, mais sem noção. Vamos lá, pega lá o Soul of Gold, ou Alma de Ouro. Cara, vamos lá. Aí você tem os Cavaleiros de Ouro sendo ressuscitados, você tem eles enfrentando lá os Asgardianos, tem beleza. Cara, aí chega no final do anime, spoiler, hein? Chega no final do anime, cara, mano, aí tem uma parte lá em que os cavaleiros, tá todo mundo ali procurando uma motivação e de repente vai o sangue de Atena com umas, tipo, migrado ali numas folhas ali e de repente gruda nas armaduras de ouro e revive assim e transforma na divina. Beleza, até aí tranquilo, mas cara, o que foi explicado no conceito é quando a armadura entra em contato com o sangue de Atena, a função é dar um up e restaurar, certo? Toda, mas, mano, né? Tudo certinho. Mas, mano, aí chega. Depois que os Cavaleiros de Ouro transformam na armadura divina e volta pra normal, qual que é a previsão? É restaurar. Não. Chega lá, o que acontece com a armadura do Aldebaran? Tá faltando a porcaria do pedaço. Mano, cadê a mãozinha divina? A mão do Seiya é divina, que é tão poderosa que não pode nem ser restaurada, cara. Não, aí vamos lá, agora outra incoerência, aí vamos lá, você pega lá a saga Ômega, né? Aí você tem a segunda temporada, certo? Você tem a segunda temporada, vamos lá, aí tipo assim, você imagina, pô, saga Ômega são novas armaduras, não sei o que lá, vai estar tudo restaurado, beleza. Qual que é a função do cavaleiro, vamos supor, qual que é a função ali do Kiki, do Mu, é restaurar, não é? Armaduras, não é restaurar? Mano... Aí você chega na saga Ômega, o que você imagina? Novas armaduras que vão estar o quê? Restauradas. Restauradas, beleza. Aí você conhece ali o Cavaleiro de Touro Harbinger, não sei o que lá, você começa a ter uma afinidade carinhosa ali com ele. Beleza. Aí chega na segunda temporada, mano,
Spoiler agora, hein? Tem uma parte lá em que eles chegam lá e precisam enfrentar a deusa Palas, lá, né? Chega lá no castelo, beleza. Mano, aí chega nessa parte aí, em que o Harbinger decide enfrentar o cara, mano. Aí, de repente, ele beleza, ele vai lá, enfrenta, aí ele apanha feio pra aquele protetor lá, o Titã. Mano, aí, de repente, baixa o espírito do Van Damme nele, e de repente ele, não, vou colocar o elmo. Mano, aí o que você vê no elmo? Pô, o que você vê no elmo? O pedaço voltando. Eu falei, e a armadura é totalmente restaurada e diferente. Cara, eu fico imaginando, cara, como que o negócio é uma nova armadura? Como que a armadura vai ser nova com o pedaço faltando? Incoerência, velho. Bom, eu vejo que nem o Bob falou que às vezes não tem como o autor lembrar de tudo. Exata, boa, garoto, boa! Não, Exatamente! Eu discordo totalmente. É roteiro. Não, exatamente. Roteiro. Não, Você é roteiro. Não vem não que é roteiro, Bob. É roteiro. Você mesmo assumiu. Não, essa porra é roteiro. Presta atenção. Não, é roteiro. Não, para, é roteiro. A gente realmente, né, tem essa parte que o Seiya ele quebra o chifre do Aldebaran. Isso porque o Aldebaran, naquele momento, tipo, ele é um cavaleiro muito forte, não desmerecendo o cavaleiro. Mas eu acredito que foi o seguinte: ele, só agilizando, né, porque o Eliezer tem que sair, terminar, no caso. Sim. Tipo assim, no caso do Aldebaran, quando o Seiya quebra o chifre dele, acontece que o Aldebaran é nos apresentado de começo ali como um cavaleiro, tipo, sei lá, meio que preguiçoso, né? Por ele ser grandão, forte, descomunal, realmente. Mas, tipo assim, meio preguiçoso, sabe? Eu não quero lutar, menosprezando o oponente, entendeu? Então, assim, mas a armadura não depende do oponente. Realmente, não depende, mas assim, qualquer caída no chão que um cavaleiro de ouro caía, já, tipo, quebrava uma parte da armadura, entendeu? Então, assim, às vezes é até mesmo roteiro, né, como o Jonathan tinha comentado, mas às vezes vai muito por conta do personagem, do autor, tipo, se perder, porque a gente pega, tipo, o cavaleiro lá da década de 80, 90, tipo, entendeu? Aí a gente traz, tipo, pro Ômega, que é de 2010, sei lá. Cara, é complicado. É tipo assim, ó, eu posso, só para finalizar a minha parte aqui, eu posso entender que a gente não pode utilizar a nossa análise em um autor como se ele fosse uma pessoa única. A gente tem que entender também que envolve uma empresa, e a empresa, existe os roteiristas, e às vezes um roteirista, por exemplo, da década de 80, de 90, às vezes nem tá vivo mais. O novo roteirista pega aquilo lá para ele, fazer aquele papel, talvez ele não se atentou para aquela parte, assim, tal, e continua como se nada tivesse acontecido, né? Então pode acontecer isso, sim. Mas a gente tem que entender também que uma obra não é baseada em um único autor. Quando eu falo de One Piece, que existe uma incoerência, e eu cito as partes assim, eu não culpo o Oda, né? O Oda tem uma equipe. Então o Oda apenas escreve o básico do mangá, aí depois, sei lá, às vezes ele não explica os detalhes, os caras têm que se virar para fazer aquilo, né? Ter uma vida, transformar em um anime, assim por diante. Então tem muita coisa que a culpa não é do autor, mas tem muita coisa, que nem a questão do Dragon Ball Z, GT, Super, que a culpa é 100% do autor, porque foi ele que permitiu todas essas preservadas. E às vezes foi ele que fez, né? Enfim. Considerações finais. O que eu acho é o seguinte, cara. Que o que foi apresentado muitas vezes essas incoerências é apresentado em forma de roteiro, né? Que ou por muitas vezes o autor que quis mesmo, ou até por muitas vezes pode ser até pela empresa que tá fazendo esse negócio. Tá fazendo o roteiro porque que diz, mas devido à censura, ou é por causa que devido à relação ao contrato, mas fazer o que? Acontece, né, gente? Infelizmente acontece. Considerações finais, Bob? Então, não, tranquilo, a gente
negócio que dá pra se prolongar muito e partir pra muitos outros caminhos, séries, filmes, animes, animações, tipo, americanas e tudo mais, né? Bastante, bem extenso esse tema, bem bacana também de se discutir, porque a gente se empolga bastante. Então é basicamente isso, né? Tipo, resumindo tudo, é questões de roteiro, autores perdidos, muitas vezes por falta de comunicação entre a equipe que está trabalhando na animação, né? Sim. Às vezes também porque a pessoa não leu o mangá, mas enfim, né? É isso, né, galera? E é basicamente isso. Isso aí. Agradeço a todo mundo aí que tá ouvindo. É isso aí, né, pessoal? Vamos continuar. É isso aí, né, pessoal? Bom, se vocês curtiram aí... Queria agradecer vocês também, né, de ter convidado aí, né, a gente. Bora pro próximo episódio. Vamos pro próximo episódio. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí desse episódio meio maroto, apesar de ser o nosso início nessa empreitada aí, bom, fica aí, compartilhe com o pessoal aí, né? Não é, Bob? Tem que compartilhar, né, Bob Eliezer? Não tem que compartilhar? Não tem que curtir? Com certeza. Não, compartilha aí, curte, se inscreve no canal. Bora, tamo junto, vamos fazer essa família crescer. Isso aí, irmão. Vamos lá, vamos fazer o Pod Nerd, vamos fazer o Pod Meu Nerd crescer aí, né, pessoal? Mas é o início e vamos ver o que dá, porque a gente espera que vai dar certo. Vamos pro próximo episódio, né, pessoal? Pod Meus Nerds. Até mais, hein? Boa noite. Falou. Boa noite, galera. Falou.